agradecer antes de mais o convite, que foi engraçado. É com muito gosto que estou aqui a falar de um tema que me é particularmente querido, não só a alimentação no geral, mas em particular a parte da égua gestante e a leitante, que foi na realidade onde comecei o meu trabalho como zootécnica. Foi a tese de estágio foi nesta área e portanto é uma área que me é bastante querida. Idealmente, e porque estamos a falar de codalarias, o objetivo, se tudo corresse bem, não é? Se estivéssemos num mundo verdadeiramente utópico e onde tudo corresse bem, nós iríamos ter um poldro por égua por ano, e é para isso que trabalhamos. Sabemos que isso não acontece por vários fatores, mas é para isso que trabalhamos. Este poldro deve de ser saudável e necessariamente a parte toda, desde a concepção até ao nascimento, é muito importante, e isso envolve necessariamente a égua também. Não é por acaso que está aqui esta fotografia, que não é da minha autoria, por acaso é da autoria da professora Maria João Fradinho, faltou meter ali o nome dela. Não só em Portugal, mas também no mundo inteiro, a produção equina está intimamente associada à utilização de pastagens e de forragens. E isto não é por acaso, tem a ver com a fisiologia do próprio animal, a anatomofisiologia digestiva, e gostava de salientar, eu não vou falar sobre isso, não se preocupem, mas é um ponto essencial, okay, para compreendermos e alimentarmos corretamente o animal, percebermos como é que ele funciona, e estes animais evoluíram para estarem a pastar, basicamente. E portanto a relação entre as pastagens e os cavalos é muito antiga, remonta ao início da evolução destes animais. As pastagens e as escudarias também estão aqui intimamente relacionadas. Todo o ciclo produtivo do animal, neste caso da égua, está associado à disponibilidade de erva, e portanto nós geralmente fazemos coincidir, vou meter aqui o ponteiro, não é? Fazemos coincidir os partos com a altura em que temos maior disponibilidade de pastagem. A pastagem é um ambiente que assegura a maior parte dos nutrientes necessários. Claro, quando ela não existe isso não acontece, teremos que suplementar com forragens inicialmente e depois com outros alimentos se necessário, mas quando temos quantidade de pastagem suficiente e de boa qualidade, ela vai assegurar a maior parte dos nutrientes necessários, vai proporcionar um exercício físico adequado ao animal e permite a manifestação do seu comportamento alimentar natural. E, portanto, é sem dúvida o melhor local, digamos assim, e algo que devemos sempre ter como base da alimentação da égua. Não só da égua, mas estamos a falar de éguas aqui. Se considerarmos que, de facto, num ano, num ciclo produtivo, nós vamos ter uma égua que estará aproximadamente 180 dias em lactação e 340 dias em gestação, nós vamos ver que há aqui uma sobreposição, não é, da lactação com a gestação. E vamos, ou devemos, do ponto de vista nutricional e alimentar, equacionar, ou pelo menos prestar atenção a estes 4 pontos. À concepção, a altura em que vamos colocar esta égua à cobrição e que queremos que ela fique gestante, à parte do início da gestação, o último terço da gestação e a lactação. E neste quadrozinho nós dividimos aqui, e se vemos que em 12 meses nós vamos ter 6 meses de necessidades muito elevadas e 6 meses de necessidades menos elevadas, eu não diria baixas, mas menos elevadas. Vamos ter necessidades extremamente elevadas no início da lactação, e já vamos perceber porquê, e é também nesta altura que vamos ter ou querer que a nossa égua fique novamente gestante, e portanto temos aqui uma sobreposição, e vamos ter depois umas necessidades novamente muito elevadas no final da gestação, em que a égua está no último terço da gestação. E portanto em 12 meses vamos ter metade. Metade do ano em que temos que prestar muita atenção do ponto de vista nutricional a este animal, e outra metade em que temos que prestar muita atenção também. Eu diria muita atenção em 6 meses e muita atenção noutros 6 meses. Nunca descurar, isso é que é importante. A nível da concepção, sabe-se, eu não vou alongar aqui, que a condição corporal é muito, afeta bastante a taxa de concepção. Éguas que iniciam a época reprodutiva em condição corporal ótima vão iniciar a manter a ciclicidade mais cedo. Nós sabemos que existe um período de transição e facilmente éguas demasiado gordas ou demasiado magras têm problemas aqui. Se formos a ver éguas demasiado magras, aqui está a condição corporal inferior a 5 numa escala de 1 a 10, ok? Vão ter um início da ciclicidade mais tarde, têm períodos interovulatórios entre ovulações superiores, vão ter uma atividade ovárica diminuída e necessariamente
taxas de concepção mais baixas. Da mesma forma, éguas demasiado gordas vão diminuir os períodos de transição e o período anéstro sazonal tem implicações nas épocas reprodutivas seguintes, da mesma forma intervalos interovulatórios superiores, e estão naturalmente propensas para uma resistência à insulina, que está associada à diminuição da eficiência reprodutiva. Portanto, na altura da concepção, se queremos uma taxa de concepção elevada, devemos ter o nosso animal numa condição corporal óptima. E para isso temos que trabalhar. Não esquecer que nesta altura vamos estar em necessidades muito elevadas, porque a égua está no início da lactação ao mesmo tempo. Basicamente estamos aqui. Está bem? Se nós pegarmos neste gráfico, e eu gosto particularmente desta junção de curvas, porque dá-nos muita informação, se nós considerarmos aqui o parto, nós vemos então aqui a curva de produção de leite, já vamos mais em particular à curva da égua lusitana, temos aqui uma curva de ingestão voluntária, ou seja, a quantidade de alimento que o animal vai ingerir voluntariamente, temos aqui uma curva de peso vivo. E vemos que há aqui uma decalagem entre o pico de produção de leite e o pico de ingestão voluntária. Isto é transversal praticamente a todas as espécies animais. E é esta diferença nestes dois picos que faz com que haja esta diminuição de peso vivo e que depois um novo aumento. Basicamente o que acontece aqui é que o animal vai estar em balanço nutricional negativo. A quantidade de alimento que ele come, mesmo que nós lhe forneçamos uma dieta bastante equilibrada, não vai ser suficiente para cobrir as suas necessidades nutricionais. E, portanto, ela vai sempre diminuir de peso, ela vai sempre diminuir de condição corporal. O nosso objetivo é que essa diminuição seja controlada e acompanhada. E, portanto, que ela ocorra da melhor forma possível e da forma mais controlada possível. Vamos ter depois aqui, lá está, no último terço de gestação, novamente uma diminuição da ingestão voluntária, portanto, ao nível do início da gestação, a égua no início não terá acréscimos nutricionais por aí além, para além da manutenção, até o 7º mês de gestação, não é muito preocupante, entre aspas, desde que tenha tido, não é, um pós-parto bem acompanhado. Em termos de gestação, e se estivermos a falar de éguas primíparas, não é, que não vêm de um pós-parto e portanto é a primeira vez que estão gestantes, devemos começar a prestar particular atenção a partir do 7º mês de gestação à condição corporal, por forma a adequar e eventualmente alterar a dieta. É a altura em que há um crescimento mais acentuado do feto e são necessários nutrientes para o início da produção de leite, nomeadamente de colostro. Qual é o erro mais comum aqui sobre alimentar a égua? É um bocado como a senhora, está a comer por 2, portanto pode comer à vontade. Não é verdade, não pode, não deve comer à vontade, não só é desnecessário, como leva facilmente a um excesso de condição corporal e a uma possível resistência à insulina. De facto, sabe-se que há uma propensão natural de éguas no final da gestação para demonstrarem indícios de resistência à insulina. Podemos fazer também paralelismo com as mulheres, não é, de diabetes gestacional, perdão, poder acontecer, e há aqui de facto algum paralelismo. E portanto, não vamos exacerbar isto se elas começaram a aumentar, se as sobrealimentamos no primeiro terço da gestação ou no meio da gestação, é desnecessário, ok? E portanto elas podem, se isso acontece, ter dificuldades de parto, maior propensão a síndrome metabólica equino e podemos in extremis ter poldros que já nascem insulinoresistentes, pode acontecer de facto. No final da gestação, particular atenção aos níveis de energia e proteína, vitaminas e minerais, dado que esta fase... Estão-me a ouvir? Sim. Não, é que recebi agora uma mensagem a dizer que estavam sem som outra vez, não estava a perceber. Peço perdão. Dada esta fase coincidir com a maior fase de desenvolvimento intrauterino do poldro, desculpem, atenção aqui, níveis adequados, e presumo que falarão disso mais à frente, de cobre, zinco e selênio revelam-se benéficos no último trimestre, porque o leite da égua não tem grande quantidade destes elementos e, portanto, eles devem ser armazenados pelo poldro antes do seu nascimento e, portanto, revela-se aqui particularmente pertinente prestar atenção a estas questões. Sem reservas adequadas destes minerais, o poldro poderá ter depois, a posteriori, alguns problemas de crescimento e desenvolvimento. De relembrar que, para juntar a isto, estamos numa altura em que a ingestão voluntária está diminuída, porque o feto começa a ocupar espaço e, portanto, temos que jogar aqui com a densidade energética da dieta e com a quantidade de alimento que ela consegue ingerir, está bem? Na lactação, e eu estou a ser particularmente rápida, eu sei, mas terá que ser. Na lactação,
Particularmente, esta é uma curva de éguas lusitanas. Foi um estudo publicado em 2008. A égua lusitana, a raça lusitana, é das poucas raças a nível mundial que tem a sua própria curva de lactação caracterizada. Foi um trabalho que nós fizemos e que já está publicado desde 2008. E nós caracterizamos e sabemos que no caso da égua lusitana, em pastagem, o pico de lactação ocorre aos 31 dias, a produção de leite no pico é de 14,2 kg, semelhante a uma vaca leitante, por exemplo. Aos 180 dias, 7,6 kg, a persistência de lactação é de 91%, quer isto dizer que ela, ou seja, a taxa de decréscimo da quantidade de leite produzida após o pico vai sendo lenta e, portanto, mantém aqui uma grande quantidade durante bastante tempo, e no total de 180 dias, ou seja, 6 meses de lactação, 2.000 kg de leite produzido. E, portanto, nós sabemos, na realidade, quanto leite é que o poldro tem à sua disposição. Também sabemos as características nutricionais deste leite. Em termos de proteína, o pico dá-se por volta dos 10 dias, na lactose por volta dos 45 dias, a gordura, como nas outras espécies, vai diminuindo. Nós sabemos que o poldro vai buscar grande parte da sua energia à lactose e não tanto à gordura, mas do poldro falar a professora Maria João Fradinho. E, portanto, estes dados dão-nos indicações das necessidades nutricionais da égua, ou seja, qual é a quantidade de proteína, de energia necessária para vincular estes nutrientes no leite, que por sua vez são necessários para o poldro, não é? Portanto, está tudo interligado. O que é que isto nos diz? Nada de novo. As necessidades nutricionais são extremamente elevadas nos primeiros 2 meses de lactação. Juntem a isto o facto de a ingestão estar diminuída e, portanto, vamos ter aqui uma mobilização de reservas. Ainda assim, a ingestão vai aumentando e quando estamos a atingir o pico de ingestão, nós chegamos a ter, e vou pôr aqui o valor médio, cerca de 26 kg de matéria seca por dia. Isto, se for em pastagem, ronda os 50, 54 kg de pastagem que uma égua em lactação come por dia. Okay? Para fazer face às suas necessidades. Aumentam muito a ingestão, conforme vimos naquele gráfico, um bocadinho mais tarde que eu desejava, mas ainda assim, já fisiologicamente vai havendo este aumento para fazer face às necessidades. Quais são os erros comuns aqui na lactação, principalmente neste início de lactação? Subalimentar ou alterar a dieta sem adaptação. Regra geralmente é subalimentação. Nós assumimos muitas vezes que se está em pastagem, chega. Não necessariamente, pode chegar, mas não. Temos que avaliar os animais. Idealmente temos que avaliar a pastagem. Se não tivermos pastagem, se tivermos o animal à base de forragem, esta tem que ser de boa qualidade, tem que ser avaliada. Temos que saber qual é a qualidade nutricional dos alimentos que estamos a dar aos nossos animais. Porque senão é impossível nós balancearmos a dieta e ajustarmos mais isto, mais aquilo, ou menos isto, ou menos aquilo. Alterar a dieta sem adaptação, de um dia para o outro, já sabemos que é um erro. Esta dieta, nesta fase, tem que começar a ser preparada no final da gestação, ok? E, portanto, isto é tudo um processo contínuo que tem que ser acompanhado, ou deve ser acompanhado. Aqui conseguimos ver perfeitamente isto, e estou mesmo a acabar. A branco o início da gestação, a cinzento o final da gestação e a preto a lactação. E vemos um aumento para o dobro das necessidades energéticas, para o dobro das necessidades proteicas, mais que o dobro nas necessidades em cálcio e fósforo. Salientar que o cálcio e o fósforo têm que ir na dieta para saírem no leite, ok? Aqui só o zinco e o cobre é que vemos as necessidades superiores no final da gestação, pelas razões que já vimos, elas devem ser vinculadas ao poldro in utero e não necessariamente no leite, porque a sua exportação no leite é relativamente baixa. Nos últimos 3 meses de lactação, podemos diminuir a quantidade de concentrado, se tivermos a dar concentrado ao animal, aumentar a quantidade de forragem, por forma a controlar a condição corporal da égua, porque estamos a entrar naquela fase em que não queremos que ela fique gorda demais. Estão a ver? Portanto, isto, no fundo, ao longo deste ano, são 12 meses em que andamos aqui a jogar, ok? A jogar com a condição corporal, com a disponibilidade de alimento e com o garantir que o animal tem os nutrientes que necessita para que isto tudo corra da melhor forma possível. A partir daqui, de facto, o enfoque da atenção nutricional pode passar da égua para o poldro e por isso passo a palavra e vou terminar aqui. Se não esquecer nunca que, finalizando um ciclo, estamos já a pensar no próximo, a não ser que vamos deixar a égua alfeira, não é? Mas se não é esse o caso, se queremos preparar um novo parto, vamos ter que o começar a preparar, está bem?
no final da primeira fase de lactação, garantindo que o ciclo se vai prolongar de forma correta. Eu colocava só duas perguntas rápidas à Ana Sofia nesta fase. A primeira tem a ver com a condição corporal. Falaste na condição corporal ótima em determinados momentos, nomeadamente à cobrição. E eu diria também que, ou de uma forma pergunta, se é só uma condição corporal ou se a dinâmica da condição corporal também não é tão ou mais importante, no sentido de ser importante que a égua esteja a ganhar condição corporal e que não esteja, sobretudo, a perder. A segunda pergunta tem a ver com, e é uma pergunta mais geral em relação ao que disseste, e muito bem, mas que fizeste sem falar na época de parto que estavas a considerar. Não estavas a considerar nenhuma, estavas a considerar uma média, com certeza. E, portanto, o que é que eu sei que, obviamente, em 15 minutos não dava para fazer muitas variações, mas, obviamente, uma égua que para em fevereiro, ou uma égua que para em abril, ou uma égua que para em maio, naturalmente esse balanço energético negativo não será igual. Haverá momentos em que, eventualmente, até praticamente não há balanço energético negativo, estamos a falar basicamente no pico da erva, portanto no pico da qualidade e da quantidade de erva, mas numa fase anterior, numa fase posterior, ele de facto verifica-se. Mas, portanto, o que é que poderias dizer também em relação à variabilidade ao longo da época de cobrição relativamente àquilo que disseste? Em questão, no que diz respeito à condição corporal, de facto, ou seja, é preferível o animal estar a ganhar condição corporal, não é? Porque sabemos que isso tem, de facto, influência na fertilidade e na ovulação e tudo o resto. E, portanto, não tanto um ponto, um valor específico de condição corporal, mas idealmente haver de uma condição corporal mais baixa e, portanto, aumentar. Mais do que propriamente estar a diminuir. Portanto, em termos, o que refere no que diz respeito à variação das épocas de parto, claro que sim. Ora, se nós pegarmos em 15 minutos é impossível. Uma égua que vai parir em fevereiro terá condições completamente diferentes que uma égua que vai estar a parir em maio, e nós sabemos que elas vão parir de fevereiro a maio. E, portanto, aqui a mensagem que é importante passar é acompanhar os animais individualmente e não no grupo, acompanhar as pastagens também, acompanhar as forragens e, portanto, ter isso em atenção, estarmos sempre em cima, em particular do animal e da base da nossa dieta, que estamos a assumir que sejam as pastagens. Porque senão, lá está, senão corremos o risco de fazer como esta apresentação, não é? Chapa 5, passando a palavra, e depois, claro, quem está nos extremos não fica bem servido. E isso é muito importante. Portanto, o acompanhamento individual dos animais, eu sei que podemos estar aqui com alguns criadores que se calhar têm umas poucas, umas centenas, mas ainda assim é pertinente este acompanhamento individual para garantir de facto que não há essas discrepâncias. E através de um indicador muito particular nesse sentido, que é a condição corporal. Que é a condição corporal, claro, exato. Que é fácil de fazer, fácil, barato e dá milhões. Exatamente. Só uma pergunta. Sim, uma pergunta para a Sofia. Para a Sofia, como podemos avaliar se temos um bom pasto, portanto, uma boa pastagem? Como é que podemos avaliar a riqueza da pastagem, o tipo de pastagem? Fazemos amostragens e mandamos analisar. É a forma mais eficiente. Pode parecer complexo, mas não é. A amostragem não é difícil de realizar, pode obter aconselhamento quanto a isso, e a quantidade de entidades que faz uma análise sumária, que não é muito cara, ronda os 30, 40 euros, e que permite depois termos o valor nutricional desse pasto. Portanto, não é muito complicado, e pode-se depois ter uma listagem das entidades a nível nacional que podem fazer essas avaliações nutricionais, sim, composição química e nutricional do pasto. É a forma mais eficiente e eficaz. De qualquer forma, em termos práticos e sem tirar nada do que a Ana Sofia disse, tem toda a razão, se olharmos para a pastagem e seguirmos que ela tem uma boa riqueza de variedades de pastagem, de leguminosas, de gramíneas, uma boa densidade, já é talvez qualquer coisa que nos dê a entender que estamos perante uma boa pastagem. Talvez? Sim? Ana Sofia. Concordo, 100%, sem dúvida. Mas sem retirar a análise, claro. A análise é que nos vai confirmar claro. o diagnóstico a olho.
uma pergunta ainda para a Ana Sofia, de alguém que trabalhou no estrangeiro e viu em éguas de tiro casos de hipocalcémia, em que é referida a éguas com ubres bem cheios e que ocorriam principalmente quando havia alteração brusca de pastagem para a forragem. E pergunta se é um problema que ocorre em Portugal. É o que eu estava a dizer, tanto quanto se saiba, eu não tenho dados em Portugal que me permitam dizer sim ou não. Agora, isso pode acontecer, de facto, havendo uma diminuição da quantidade de cálcio veiculada na dieta, a égua vai continuar a mobilizar cálcio para o veicular no leite. E, portanto, se ele não vem da dieta, o facto de haver uma dieta com níveis de cálcio mais baixos não significa que o leite vai diminuir o seu nível de cálcio. E, portanto, no leite a quantidade e os níveis de cálcio vão se manter, o que significa que o animal vai mobilizar cálcio, e isto vai estar muito relacionado com, lá está, com a alteração e com a relação cálcio-fósforo da dieta, e sendo associado a uma passagem brusca de pastagem para forragem, e sendo éguas de trabalho provavelmente uma forragem de elevado teor fibroso e baixo valor nutricional, fará sentido, não é, que isto aconteça. E daí a hipocalcémia, porque elas vão mobilizar. Ou seja, o leite e a quantidade de cálcio no leite não é, regra geral, colocada em causa.